Um dos processos mais fisiológicos do corpo humano é parir. É uma função que o corpo desempenha desde que a gente é gente. E existe toda uma lógica por trás dessa fisiologia, e quando a gente entende essa lógica e passa a agir durante o trabalho de parto respeitando essa fisiologia, a gente tem muito mais chance de ter um parto natural, sem intervenções e com menores riscos envolvidos. O trabalho de parto ele é dividido em fases, e cada fase desse trabalho de parto tem a sua característica peculiar e permite que a gente viva esse momento de maneira diferente. A primeira fase de trabalho de parto é o que a gente chama de fase latente. Fase latente é aquela fase em que as contrações ainda estão espaçadas, elas já começam a ser dolorosas, elas podem até incomodar, mas de principal característica é que elas são espaçadas, não tem ritmo definido. Então uma hora você tem uma contração, 10 minutos depois tem outra, 2 minutos depois tem outra, daqui a pouco passa meia hora, ela vem, ela dói, mas ela é curta e ela é leve. Um ponto extremamente importante na fase latente é que a gente não embarque no parto nesse momento. Essa fase, ela pode demorar 1 hora, 2 horas, 2 dias. A gente não sabe quanto tempo uma fase latente vai demorar. E se nesse momento você já entrar no parto, você já começar a vivenciar o parto ali, se sua fase latente for muito prolongada, o seu trabalho de parto vai ser muito cansativo. Imagina que a gente vai fazer uma viagem daqui até Porto Alegre. Curitiba a Porto Alegre, 8 horas de viagem. Se a fase latente você já embarcar no parto, é como se 12 horas antes você entrasse dentro do seu carro com toda a sua família, sentasse na garagem e ficasse parado lá dentro. Daqui 12 horas o carro vai ligar e você vai sair para viajar. Essa viagem vai ser muito cansativa. As crianças já comeram a comida, você já está cansado, não tem mais posição para ficar e na verdade você está contando um tempo que não tem efetividade ainda. Você está contando o tempo do carro dentro da garagem. Fase latente, não precisa monitorar a contração. Não baixa aplicativo de contração e fica contando contração a cada 30 minutos, porque pode ser que você passe 2 dias contando contração. Fase latente, a gente precisa descansar. Não é hora de sair fazendo exercício para tentar acelerar o processo, não é hora de sair pulando na bola, caminhando. É hora de descansar, de fazer coisas prazerosas, de tentar desfocar daquilo. Se você parar para pensar, as viagens mais curtas que você já fez na vida são aquelas que você estava dormindo quando era criança e seu pai te colocou dentro do carro e você acordou na metade do caminho. A viagem que era para durar 8 horas parece que durou 4. Na verdade ela durou 8 horas, mas você não estava focado naquilo. Quanto mais você demorar para focar no parto, mais leve ele vai parecer ser. Então não foque na fase latente. Aproveite a fase latente para isso. Tente dormir. Eu sei que parece que não vai dar para dormir. Tenta dormir. Assiste um filme. Se for de madrugada, não fica monitorando contração. Assiste um filme. Deita para descansar, não precisa apressar, o corpo vai entender o que ele precisa fazer no momento certo. Depois da fase latente, a gente entra na fase ativa do parto, na viagem de verdade, no momento em que o corpo está trabalhando ativamente. Aí a gente tem contrações ritmadas, as contrações vêm mais ou menos a cada 3 minutos. A gente tem contração dolorosa. Aí, quando a gente estava achando que estava com dor lá na fase latente, a gente descobre que nem estava doendo naquela hora, porque aqui é a hora que começa a doer de verdade. Aqui as contrações já são longas, não é mais aquela contração que dura 30 segundos, 40 segundos. A gente vai ter contração de mais ou menos 1 minuto. Essa é a fase em que é interessante você monitorar as contrações, baixar um aplicativo para saber o que está acontecendo, porque se você não tiver uma equipe que vai se dirigir à sua casa, é o momento de procurar a maternidade. E se você tem uma equipe, é o momento em que a equipe vai se dirigir para sua casa, que a enfermeira obstetra vai chegar para te acompanhar na fase pré-hospitalar. Então, fase ativa de trabalho de parto, aí sim. Aí a gente embarcou na viagem, aí o colo começa a dilatar, aí o bebê começa a encaixar. Aqui, lance mão de banho quente, chuveiro, exercícios, bola, agachamento, posições que você se sinta um pouco mais confortável, porque aqui é a hora que o jogo começou. Depois da fase ativa, a gente vai para a fase de transição. A fase de transição talvez seja a mais difícil para a maioria das mulheres em trabalho de parto. Existe uma descarga de adrenalina nesse momento e essa descarga acontece exatamente para que, se a gente pegar um comparativo com os animais na natureza, é o momento em que a fêmea precisa ter certeza que ela está em um ambiente seguro para parir. Ela não
pode parir lá no meio da savana africana, uma zebra, esperando um leão que vai chegar para pegar o filhote dela. Então a gente tem uma resposta de adrenalina, é a fase em que a mulher quer desistir, é a fase que o medo bate, é a fase que ela acha que não vai aguentar, ela pede para ir embora, ela acha que vai morrer. É uma confusão. É a fase que a gente quer analgesia. Algumas pessoas chamam essa fase de fase da covardia. Não gosto desse nome, não é uma fase de covardia. Na verdade, é uma fase de muita coragem. É a hora em que é importante que a equipe que está ao seu lado, que o acompanhante, segure você nesse processo. Porque depois da fase de transição, vem o período expulsivo. Ou seja, fase de transição é a última fase antes da fase de expulsão, antes do momento em que o corpo vai começar a querer empurrar o neném. E a dor, ela muda de figura. A gente percebe que a dor, ela já não é... Aqui, não é que ela vai ficar leve, mas ela muda padrão, ela passa a ser mais tolerável, aquele medo vai embora e começa a vir uma vontade de empurrar. Então, depois da fase de transição, a gente entra no período expulsivo. Período expulsivo é quando o próprio corpo começa a entender como empurrar o neném. E aqui, se você deixar a mulher sozinha, se você não interferir, se você não falar nada, o corpo vai saber o que fazer. É uma vontade de fazer força incontrolável, não tem como controlar, não é uma coisa racional, ela simplesmente vem. Normalmente ela vem junto com um som de força mesmo, normalmente ela vem junto com mudanças de posição, porque é o momento então que o bebê tá bem encaixado já na pelve, que já tá lá no períneo, que começa a forçar e que a gente vai começar a ver esse bebê despontar. Depois do período expulsivo, aí sim vem o momento do nascimento, e após o nascimento do neném a gente vai ter a fase de dectação placentária, que é o último momento do parto, que é quando a placenta vai sair. Entender a fisiologia do parto e entender que, primeiro, que a gente não vai conseguir, não é assim, estou nessa fase agora estou nessa, é tudo meio misturado. Entender que cada momento do parto tem a sua característica e que a forma como você se colocar nesse momento pode fazer com que as coisas sejam mais fáceis, faz com que o seu parto seja mais fisiológico, diminui necessidade de intervenção, faz com que a oxigenação do bebê aconteça de maneira adequada, faz com que esse parto evolua de maneira mais tranquila, do ponto de vista de riscos e de benefícios. Doer, vai doer de qualquer jeito, não tem como negar, e vai doer e dói muito. Não adianta a gente dizer que não dói, mas entender em que momento a gente está faz com que a gente tenha mais segurança no processo e possa parir o nosso bebê com tranquilidade.